Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aí hoje mais uma vez nos encontrando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a água, vamos conhecer um pouco da sua importância, das suas características, das suas propriedades, dos seus estados físicos, certo? Então vamos em frente, minha galerinha amada e querida. Então, alguns questionamentos, né, para que a gente possa conhecer um pouco mais. Eu acredito que sejam questionamentos que vocês já até fizeram. Por que os seres vivos dependem da água para sobreviver? Porque a água é o principal componente dos seres vivos. Por que a água é indispensável para a realização de funções essenciais tais como a respiração e a transpiração? Há pouco tempo mesmo nós já falamos sobre as plantas, né, as folhas, o processo de respiração e transpiração, a importância da água, né, na absorção dos nutrientes pela raiz. Então, a água ela está presente em todos os processos vitais. Quais são as propriedades da água, né? A água ela é incolor, não tem cor, ela é inodora, ou seja, nós não sentimos o cheiro. Se por acaso nós observarmos características diferentes dessas, é porque está adicionado algum outro componente, certo? Ela é insípida. Por que ela é insípida? Porque não tem sabor. Funde de 0 grau quando passa do estado sólido para o líquido, ou seja, quando a água passa do estado sólido para o líquido, há uma fusão, certo? Então, essas partículas elas se dissociam. Então, a 0 grau, ela acontece essa passagem do estado físico para o outro. Ferver a 100 graus quando passa do estado líquido para o estado gasoso. A partir do momento em que a água ela se submete a uma determinada temperatura, ela vai se evaporando, certo? Bom dissolvente, ela é um dissolvente, a água é chamada de dissolvente universal, ou seja, né, ela dissolve algumas substâncias, né, como soluto, formando assim soluções. Onde existe a água? Podemos encontrar água nos seguintes locais: nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos, nas águas subterrâneas, na neve, no gelo e na atmosfera. Isso nós já falamos anteriormente, certo? Em outros assuntos que nós falamos sobre isso, né? Então, a água ela está presente em todos esses locais. Muitas vezes a gente não vê, como nas águas subterrâneas, né? Mas lá nos lençóis freáticos, a gente lá tem uma grande quantidade de água, né? Então, na neve, no gelo, na atmosfera, né? A partir do momento que nós estamos fazendo o processo de respiração e transpiração, há essa troca de água. A gente não vê porque ela está no estado gasoso, certo? Mas sempre presente. Quando a umidade do ar, ou seja, a quantidade de água no ar está muito pouco, então a nossa respiração dificulta, aparecem doenças respiratórias, certo? Então, a água ela é essencial. Quais são os estados físicos da água, né? Então, a água, nós podemos encontrá-la ela em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, certo? Então, esses estados físicos, nós podemos encontrar os sólidos nas geleiras, nos icebergs, na neve, no granizo, na geada, nas glaciares, certo? Líquido nos oceanos, nos mares, rios, nuvens, chuva, orvalho, água subterrânea, e o gasoso, o vapor da água, né? Então a gente pode estar encontrando ela de uma forma condensada, como no caso das nuvens, né? Lá as nuvens são águas condensadas, partículas de água que se evapora aqui da atmosfera, né? Do plano terrestre, certo? Quando ela vai se evaporando, ela vai se condensando e formando nuvem, para que possa acontecer novamente o ciclo da água, né? Que vai ver uma precipitação para que a água possa retornar novamente para o solo. A gente vai ver um pouco lá na frente. A água existe no planeta nos estados líquido e sólido e chama-se hidrosfera. Então, a parte que compõe a água no nosso planeta é chamado de hidrosfera, certo? A água dentro do nosso planeta. E a água no estado gasoso faz parte da atmosfera, como eu acabei de explicar para vocês, certo? Como é o ciclo da água?
ou seja, o ciclo hidrológico, né? Então, como é que acontece esse ciclo? Eu vou mostrar no esquema mais lá na frente, né? Mas a gente vai ver as etapas. A água existe no planeta, que existe no planeta, encontra-se em constante movimento, como eu falei para vocês. A gente inspira, a gente transpira, os animais também fazem esse mesmo processo, as plantas, a água que evapora, ou seja, a água ela não se perde, ela passa de um estado físico para o outro, ou ela pode se evaporar, ou ela pode estar se acumulando nos lençóis freáticos, certo? Ou ela pode também estar sendo congelada, que ela vai se solidificar. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa dinâmica. Então, a evaporação. A água dos oceanos, dos mares, dos rios, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? Ou seja, quando aquela água ela se submete a uma temperatura dos raios solares, essa água ela vai se evaporar. Ela não sumiu, ela não desapareceu, ela não acabou, ela apenas se transformou. Então, quando a gente passa por um determinado local, em uma determinada estação do ano, a gente vê o rio cheios, os lagos, né? Tudo cheio. Aí depois, em outra estação do ano, você volta, tá tudo seco. Então, o que aconteceu com essa água? Ela sumiu, ela foi embora? Não, ela se transformou, ela passou do estado líquido para o estado gasoso. Por quê? Porque as grandes temperaturas faz com que a água mude seu estado físico, ela se evapora e elas vão ficar condensadas, ou seja, condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, que é a formação de nuvens. Então, quando essa água evapora, ela vai se condensar em pequenas partículas de água no estado líquido, formando-se as nuvens, certo? Para que ocorra o que? A precipitação, que é a queda da chuva, do gelo, da neve, não é isso? Então, essa precipitação ela acontece de acordo com a temperatura, né, que está acontecendo naquele momento em uma determinada região, certo? Porque tudo depende das regiões. E o escoamento, a partir desse momento que há a precipitação, o que que acontece? Essa água das chuvas, elas vão para seus determinados lugares, né? No caso, a água chega ao solo e pode escoar através dos rios até os oceanos, pode infiltrar-se no solo, também ela pode ser solidificada, como é nas geleiras, ela também pode ser absorvida pelos seres vivos, certo? Então, esse é o ciclo hidrológico da água, certo? Esse componente tão importante para a nossa vida. Então, o ciclo hidrológico, eu fiz aqui um desenho para vocês, mostrando aqui uma imagem, para que vocês possam, certo, estar observando. Por exemplo, né, aqui a gente sabe, nós temos o ciclo hidrológico, né, águas subterrâneas, todas, né, debaixo do solo em determinada região. Então, o que que acontece? Essa água, ela vem escoando, certo? Por exemplo, nas geleiras, ela vem quando o degelo acontece, elas vão escoar. Algumas se infiltram no solo, indo para os lençóis freáticos, outras vão formando os lagos, e esses lagos vão se evaporando, vão formando as nuvens. E essa água do lago vai servir também para poder estar alimentando essas plantas que também devolverão ao ambiente a água que foi absorvida através da sua transpiração. E a evaporação, a liberação dessa água, quando os seres vivos, né, através da transpiração, devolvem ao ambiente essa água, certo? Então elas vão formar rios, os rios vão formar os oceanos, certo? E assim toda a água do nosso planeta ela passa por esse processo de transformação, certo? Então, quando a água se evapora, ela vai se condensar em forma de nuvens e assim, né, sucessivamente vai acontecendo. Inicia, reinicia, certo? E nunca acaba esse ciclo. Então, meus queridos alunos, esse é o conteúdo que eu gostaria de estar passando para vocês, que vocês possam ter compreendido
E um grande abraço a todos e a gente se encontra na próxima.